Olá, sejam bem-vindos ao Dialogando e hoje nós vamos falar sobre jogos online e o uso excessivo da internet. Nos nossos estúdios temos Luciana Rufo, que é psicóloga do Núcleo de Pesquisas de Psicologia e Informática da PUC-SP. Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Luciana, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a linha de pesquisas que vocês estão realizando. Bom, o Núcleo existe desde 97, né? E a gente estuda tudo que tem a ver com tecnologia e ser humano. Porque quando a tecnologia surgiu, ela inevitavelmente começou a mudar a vida de todo mundo. Hoje em dia, a gente não consegue nem mais ir no banco sem usar alguma coisa de tecnologia, né? Então, a gente começou a estudar essa interação. Uma das coisas que a gente mais faz lá é atendimento por e-mail, né, ou por Skype agora, onde as pessoas escrevem para a gente contando um problema, relatando o que elas estão vivendo, e a gente dá uma orientação para ela, dizendo como ela pode caminhar nisso ou não, atendendo pessoas, por exemplo, que moram em outros países e não têm acesso a um atendimento na sua língua nativa, ou ainda pessoas que têm, por alguma razão, por exemplo, uma dependência em tecnologia e que precisam de um atendimento bem mais específico. E há alguma razão específica para vocês realizarem um atendimento pela internet? A gente começou a perceber, bem lá atrás, por volta de 2002, mais ou menos, 2003, que as pessoas que tinham dependência em tecnologia, de uma maneira em geral, elas não chegavam até lá. Elas até faziam um contato, né? A gente convidava que elas viessem à clínica da PUC, mas no meio do caminho isso se perdia. Algumas vezes elas vinham uma vez, depois não voltavam e tal, então a gente resolveu fazer um experimento, né? E resolveu atender através do próprio meio, porque a gente entende que se esse é um lugar onde a pessoa costuma estar conectada, se é uma linguagem que ela entende, que ela tem facilidade, talvez esse pudesse ser um grande facilitador para a gente se comunicar. E, Luciana, eu queria falar agora sobre os jogos online. A gente tem visto que os jogos têm sido mais aceitos. Antes as pessoas tinham muito preconceito com o videogame, que as crianças passavam muito tempo no computador ou no videogame. Como é que você analisa os jogos hoje? Então, os jogos, quando eles são usados como lazer, eles são muito interessantes, né? O que não pode acontecer é o jogo se tornar a única fonte de lazer ou aquela atividade que acontece o dia inteiro, a menos que você seja um cyberatleta, né? Senão, ela tem que ser feita com moderação. O jogo ele desenvolve uma série de habilidades também, né? Lógico que depende do tipo do jogo, depende do que você está procurando, mas assim, existem jogos, por exemplo, que melhoram a capacidade de estratégia, de raciocínio, de lógica. Existem jogos que melhoram a sociabilização, uma vez que você fica em contato com outros jogadores também, né? E tudo isso pode ser agregado ao dia a dia de um adolescente, de um adulto, enfim, né? Criança já é um pouco mais complicado de ter esse contato com outras pessoas, mas, enfim, desenvolver as outras habilidades, concentração, raciocínio, tudo isso sim. Mas usando com moderação é muito legal. Até as escolas, né, já adotaram isso, de utilizar jogos para desenvolver essas habilidades. Você acha que esse papel que a escola adotou é positivo para desenvolver essas crianças? Então, o virtual é muito atraente, né? Ali você tem a possibilidade de criar as coisas de um jeito diferente, de mostrar e de interagir com aquilo que você está querendo mostrar numa outra realidade, numa outra dimensão, que é muito mais atraente e fácil de ser compreendida. Nesse sentido, sim, sem sombra de dúvida, né? Até porque a escola vai pensar no conteúdo educacional por trás de um jogo, ela não vai colocar só por, né, enfim, por lazer ali, e isso já tem em si uma grande utilidade, uma vez que ajuda a ser mais atraente, fazer com que aquele adolescente ou aquela criança se interesse mais por aquele assunto, aquela matéria específica e estude com mais vontade. Então, muitos jovens passam até muitas horas jogando. Muitas pessoas falam que isso ajuda na socialização desse jovem, mas quando isso passa a ser excesso? Ajuda na sociabilização, mas ele tem que ter algumas outras regras para poder viver a vida, vamos dizer assim, normal, né? Então, ele tem que ir na escola, ele tem que fazer uma atividade, ele tem que cumprir as atividades da vida presencial, para não dizer real, porque a outra também é, né? Então, assim, ele tem que cumprir todas essas atividades e aí o jogo entrar como lazer. Ele passa do ponto quando ele começa por exemplo, a preterir coisas da vida real em troca de ficar online,
né? Então, ele começa a deixar de querer sair, ele começa a evitar os contatos com a família, ele começa a bagunçar todo o horário dele. Lógico que não uma vez, mas, por exemplo, todos os dias ele não consegue fazer as refeições no mesmo horário, ele não consegue dormir no mesmo horário, ele deixa de tomar banho, enfim, ele deixa de ter os cuidados pessoais para poder ficar jogando o tempo inteiro. E como é que os pais podem identificar quando os filhos estão se tornando dependentes desses jogos? Existe uma certa irritabilidade quando você pede para que se desligue, que obviamente ela acontece em pessoas que não são dependentes, uma vez que você está fazendo uma coisa gostosa, mas assim, ela é uma irritabilidade muito grande. Existe aí uma coisa de você só conseguir falar no mesmo assunto, então o adolescente só consegue falar do jogo, ele só fala, só tem amigos daquele espaço, ele não consegue ficar muito tempo desconectado, então se ele começa a ficar desconectado, além dessa irritação, ele pode começar a ficar triste, ele pode ficar ansioso porque ele quer voltar logo, começa a haver um prejuízo nas atividades normais dele, então, por exemplo, tem uma queda na qualidade escolar, porque o horário começa a ficar muito extenso, o cansaço. Pode ter sinais físicos, por exemplo, uma questão de desenvolver algumas doenças de uso repetitivo, né, dores no corpo e tudo mais. E é muito comum, Luciana, lá no núcleo de pesquisa, vocês têm recebido muitos casos, me fala como é que é lá. Então, a gente recebe vários casos diferentes, né? Porque falar em vício em tecnologia, a gente pega uma gama muito ampla de coisas. Por exemplo, a gente pode falar de vício em rede social, a gente pode falar de vício em games, a gente pode falar de vício em pornografia. São vários assuntos diferentes, mas que recaem na mesma coisa, né? A gente recebe, sim, muitos casos, principalmente em games online, é uma coisa que aparece bastante. Comum. Então, tem se tornado cada vez mais, né? Quanto mais melhora a qualidade da conexão, mais tempo se fica online. Também, se a gente pensar em grandes cidades, você sai menos, e esse é um lazer muito acessível para adolescentes. E existe um perfil específico? Meninos, meninas, crianças, adolescentes? Então, depende muito do que a gente fala. Não dá para te dizer um perfil bem específico, porque cada coisa chama um público diferente, né? Em games ainda tem uma predominância maior do público masculino, né? E fim de adolescência e jovens adultos, assim, mas não dá para te dizer que é uma dominância que se mantém. Eu acho que ela vem mudando ao longo do tempo também. E de que forma é possível saber se o filho está doente pelo jogo ou se ele está somente fazendo uma atividade que é estimulante para o cérebro? Então, acho que a gente pode pensar em olhar para o resto da vida dele, né? Se o jogo é um lazer, tá tudo bem. O que não dá é quando ele, de alguma forma, começa a abrir mão das outras coisas, né? Então, perder escola, começar a ir mal ou deixar de sair. Tem que ser uma atividade de lazer, né? Também é normal que quando você consegue uma conexão de banda larga, quando você compra um jogo novo, quando tem alguma mudança, se fique mais tempo conectado, mas isso é algo que deve decair ao longo do tempo, né? O que não dá é para abrir mão da vida real em troca de ficar na vida virtual. E, Luciana, quando eu vejo isso dentro da minha casa, o meu filho já está tem esse perfil de passar horas e eu começo a identificar isso nele, qual que é o passo? No começo sempre é difícil, porque você vai conversar, ele provavelmente vai negar, ele vai mentir sobre as horas que ele está conectado, ele vai dizer que ele está fazendo outra coisa, né? Isso é bem comum, não só de adolescente, até adultos fazem isso também, né? Então, assim, a primeira coisa é começar a informar que você tem percebido e o quanto isso vem acontecendo e tem atrapalhado em outros pontos da vida. De preferência, ir mostrando situações reais, né? Sem ser numa discussão, mas dizer, olha, talvez você deixou de fazer isso, outra vez você deixou de fazer aquilo, e construindo junto com ele uma consciência de que aquilo está realmente afetando a vida dele. É muito difícil a gente falar em tecnologia, em cortar o uso de uma vez, né? Então dizer, por exemplo, tira da tomada, acabou, não liga mais e pronto, né? Hoje em dia isso significa uma privação social, principalmente para um adolescente, né? Além disso, você tem um outro problema que, assim, ele vai ter que usar tecnologia na vida dele, muito provavelmente, para trabalhar, né? Então é muito mais produtivo que você ensine a ele, que você converse com ele, que descubra junto quais são as causas,
para daí vocês conseguirem construir um uso mais saudável, porque senão no futuro isso vai voltar a acontecer, né? Se você tira uma dependência, tende a surgir outra, né? Porque na verdade aquilo é um canal que o corpo está encontrando, ou enfim, que a pessoa está encontrando para poder dar vazão. Primeiro, então, descobrir quais são as causas. Então, esse seria o melhor caminho, mas ele costuma ser o mais difícil, né? E, Luciana, para a gente encerrar, qual a dica que você deixa para os pais que estão enfrentando isso em casa ou que querem se aproximar mais dos filhos e não sabem como chegar para os filhos? O que você diria para eles? Então, jogar faz bem, né? É uma atividade lúdica que tem aí uma função muito importante. Só que ela tem que ser, de alguma forma, moderada. Então, sempre oferecer outras opções, sempre ter ali, sempre ser presente, ser participativo, respeitar o espaço, mas, de alguma forma, deixar também que essa nova geração, para eles, é muito importante esse espaço, né? É um espaço realmente de interação e de convívio. Então, assim, na medida em que isso não atrapalhe as outras atividades, que isso permita que ele tenha uma vida normal e que ele tenha algum lazer fora dali também, é permitido e é muito legal, né? Ajuda a desenvolver uma série de habilidades, então vale deixar. Obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por esse bate-papo, que eu tenho certeza que esclareceu muitos pais, educadores e responsáveis. Obrigada, Luciana. Esse foi o bate-papo com a Luciana Rufo. Continuem conectados ao Dialogando. Até a próxima!